eu peço a sua atenção nesse momento. Veja o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Aqui tem uma história conhecida, eu acho que você já até ouviu falar desse cego, né? O Bartimeu, o cego de Jericó, mas eu tenho uma reflexão para fazer juntamente com você que nos acompanha. Então vamos ler a gloriosa palavra de Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele insistiu, clamando a Jesus. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu aprendo com esta palavra, com esse fato, a questão de um cego que ouviu falar de Jesus. Então ele não viu a pessoa de Jesus, mas ele, mendigando, como diz a palavra, estava sentado junto ao caminho. Ele mendigava, mas ele ouviu falar de Jesus. E ele começou a pedir a Jesus, clamar a Jesus de Nazaré. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muita gente, né, naquela multidão, os seus discípulos e grande multidão, como diz a Bíblia, repreendiam a Bartimeu, dizendo para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele insistia. E eu aprendo com essa palavra, porque tem muita gente que tem os dois olhos físicos, veem, enxergam, acompanham tantas coisas, mas ainda não conheceram a Jesus. Muitas vezes a gente acha que está no caminho certo, mas não estamos. Temos os olhos, que é um presente de Deus para todos nós, mas muitas vezes falta-nos a fé. E Bartimeu, sem enxergar, porque a Bíblia diz que ele era cego, o filho de Timeu, né? Ele exercitou a fé em Jesus. E ele clamava em alta voz: Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se preocupou com a multidão que mandava que ele se calasse. Aqui nós aprendemos que a fé, muitas vezes, é para pouca gente, né? A multidão mandou ele calar a boca, mas ele não se intimidou. Ele continuou e demonstrou a sua fé. Não enxergava,
Fisicamente não via Jesus, mas a fé, ela está dentro de nós, de cada um. E isso foi o que mudou a história de Bartimeu, o cego de Jericó. Porque ele insistiu, até que Jesus mandou chamar a Bartimeu. Ah lá, e Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E o cego, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, obviamente, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Veja, o segredo todo está na fé. Mas na fé em Jesus. Ele não buscou outro nome. Ele ouviu falar de Jesus, abriu o coração para Jesus, e isso foi a solução para a sua vida. Isso foi a mudança na sua vida. A fé no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Davi na terra, mas o Filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Mas nos dias de hoje, eu peço a sua atenção, tem muita gente que vê tantas coisas com esses olhos carnais, mas ainda não viram a Jesus. Ainda não abriram o coração para Jesus. Tem muita gente que enxerga várias e muitas placas de igreja, mas ainda não viram que só Jesus é o Filho do Deus vivo e só Ele é a verdade. Tem muita gente assim. São os cegos espirituais. São os cegos que caminham de um lado para o outro, mas que são cegos porque a fé ainda não nasceu em seu coração. São as pessoas de dura serviço, como diz a Bíblia. Corações endurecidos. Corações que muitas vezes estão presos em uma religião e isso não salva ninguém. É para pensarmos, eu e você. É para fazermos uma grande reflexão das nossas vidas. Porque não adianta você buscar um outro nome. O Bartimeu, o cego, não enxergava com os olhos carnais, mas pela fé, ele sabia que todo o poder pertence a Jesus. Mas nos dias de hoje, quanta gente querendo dividir a glória que pertence somente à Trindade Divina, ao Deus que tudo pode. Quanta gente botando e enxertando outros nomes, buscando solução para os seus problemas, buscando aonde não existe poder nenhum, e é um verdadeiro engano. Muita gente por aí que vai de um lado para o outro, mas não consegue enxergar o que um cego Bartimeu, o cego de Jericó, viu, através da fé em Jesus. E é esse o meu convite a você. Não sei da tua situação, não sei da situação de ninguém. Só sei dizer que se você ainda não viu que só Jesus é a verdade, está lhe faltando o caminho verdadeiro. Eu tenho que falar. Eu não posso ficar aqui levando para lá e para cá, e o tempo passando, e a religião enganando, enrolando as pessoas, e não revelando que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós estamos aqui com a Bíblia. Olha ela aqui. Essa é a palavra verdadeira. Essa palavra se cumpre a cada dia. Essa palavra revela que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único que perdoa os nossos pecados e que nos dá a salvação para toda a eternidade. Por isso o meu convite a você é que se você ainda não conseguiu ver isso pela fé,
que nós possamos aprender com o cego Bartimeu. Ele não tinha os olhos carnais, tá? Seus olhos carnais estavam fechados, mas através da fé, ele teve um encontro com o verdadeiro e único Salvador da humanidade. E isso trouxe o que para ele? Trouxe a visão dos seus olhos carnais e trouxe uma direção, porque a Bíblia diz que logo viu a Jesus e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Só Jesus que salva. É só Jesus que pode transformar a sua vida. Eu não sei qual é o teu problema. O do Bartimeu era a visão, não enxergava. Quem sabe o teu problema é uma doença física? Quem sabe o seu problema é uma doença aí no coração? Quem sabe é um AVC, um derrame, um câncer? Eu não sei. Quem sabe o teu problema é nas pernas e você não consegue andar? Quem sabe? Deus sabe, Jesus sabe, e Ele está esperando você manifestar a mesma fé que Bartimeu manifestou, e por isso ele foi curado e recebeu a salvação também pela fé em Jesus. E é esse o meu convite a você. A palavra de Deus é totalmente diferente de religião. Deus não tem compromisso com nenhuma religião. Não. Compromisso de Deus é com a sua palavra, e o profeta Jeremias deixou escrito para todos nós. Ele cumpre com os seus mandamentos e o que está revelado através do Espírito Santo. Ele cumpre com a sua palavra. E tudo o que acontece no mundo todo já está escrito aqui na Bíblia. Correto? Por isso o meu convite a você nesse momento é que você tenha um encontro com Jesus pela fé. Veja você que me acompanha. Tem muita gente que ainda não viu o que um cego viu. Bartimeu, através da fé, viu que todo o poder pertence a Jesus. Não é verdade? E através da fé dele, ele foi curado, né? Voltou a enxergar, né? E recebeu a salvação. E aí ele teve o caminho certo para seguir, porque ele seguiu a Jesus pelo caminho. Mas nos dias de hoje, tem muita gente por aí que tem os seus dois olhos carnais muito bons, mas ainda não viram a Jesus. Ainda não conhecem a Jesus, porque não têm a fé no Filho de Deus. Tem muita gente com os olhos muito bons, né? Mas ainda buscam caminhos de morte, andam por caminhos de morte. Por isso, tome cuidado. A religião não te salva. A religião não salva ninguém. Nós precisamos de Jesus, o Filho de Deus. Aquele que desceu à terra para perdoar a todos nós e para nos dar a salvação para toda a eternidade. Então, meu convite é que pela fé você conheça Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos aprender com o cego de Jericó, o Bartimeu, filho de Timeu. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e que a paz do Senhor Jesus Cristo guarde a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Um grande abraço a todos, muito obrigado e fiquem com Deus.